Salve, salve, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 5 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje vamos falar sobre os números negativos. Vem comigo! Bom, depois da gente realizar aí uma revisão sobre os números naturais, agora finalmente nós vamos dar início ao conjunto dos números inteiros, ou ainda vamos chamá-los apenas de números negativos, tá certo? Bom, os números naturais, eles foram suficientes aí para boa parte dos nossos estudos. Nós usamos eles para realizar contagem, para fazer medida, para falar sobre a ordem ou a posição e também a respeito de um código, tá certo? Então os números naturais aí, eles foram durante muito tempo o suficiente para a gente. Mas há situações em que a gente vai fazer uso de números negativos, que são números menores do que o zero, abaixo de zero. Por exemplo, eu posso indicar a temperatura de uma cidade como sendo uma temperatura de 5 graus abaixo de zero ou 5 graus negativo. Posso falar a respeito da altitude, tá bom? Posso falar que um submarino está a 200 metros abaixo do nível do mar ou a 200 metros negativo de altitude. Posso falar a respeito do saldo de gols de um time. Quando o time faz gols e sofre gols, a gente determina o saldo de gols. Esse saldo de gols ele pode ser negativo. E o extrato bancário, com certeza também, a gente pode estar falando de um extrato bancário que é negativo. Bom, para a gente trabalhar legal essas ideias aí de números negativos, eu vou colocar na sua tela aí algumas imagens para a gente ir analisando, tá bom? Observe com atenção essa primeira imagem que retrata a temperatura de duas cidades. Pessoal, vocês puderam observar aí na imagem as temperaturas máximas e mínimas aí na cidade de São Paulo no dia de hoje, de amanhã, né? Lógico que na época da foto. E a gente tem aqui temperaturas para São Paulo sempre valores positivos, 32 graus Celsius, 21, 29 e 20, tá certo? Já na cidade de Boston, nos Estados Unidos, a temperatura máxima era de 5 graus Celsius, mas a mínima era de 1 grau negativo, ou seja, 1 grau abaixo de zero. E amanhã a mesma ideia, tá? A máxima 2 graus Celsius e a mínima de 6 graus abaixo de zero, 6 graus negativos. Vocês perceberam então que para registrar a temperatura mínima, foi feito uso de um sinal de menos antes do número, tá bom? Então, os números negativos, eles vão estar sempre acompanhados desse sinal de menos. E o sinal de menos, ele vem antes do número. Não vou colocar o sinal de menos depois do número, que vai ficar errado, tá bom? Então, o número negativo, né, que indica valores abaixo de zero, vão sempre vir acompanhados do sinal de menos, ok? Agora, os valores que são positivos, como 32, 21, 29, 20, o 5 e o 2, eles não estão acompanhados do sinal de mais, mas eles são positivos, tá certo? Então, o sinal de mais, para indicar um número positivo, ele é optativo. Você pode colocar o sinal de mais antes do número ou não, tá bom? É a sua opção, ele é optativo. Então, a temperatura de 32 graus Celsius já fica, né? Entendido que é uma temperatura positiva, é uma temperatura acima de zero. Assim como 21 graus Celsius, 21 é um valor positivo, porque é acima do zero. 29 e o 20 a mesma coisa, tá? Então o sinal de mais ele é optativo para a gente representar números positivos. Agora, se eu tiver que representar números negativos, é obrigatório fazer uso do sinal de menos, ok? E o zero, professor? O que será que eu coloco no zero? Põe sinal de mais ou sinal de menos? No zero a gente não coloca sinal nenhum, tá? O zero não tem nem o sinal de mais, nem o sinal de menos. É como se ele fosse neutro, tá? Ele é um número neutro, ok? Vou colocar agora uma outra imagem na sua tela. Vamos analisar um extrato bancário. Bom, vocês puderam observar aí na imagem, né, que o extrato bancário apresentava alguns números que estavam em vermelho e com sinal de menos. São os números negativos, é o objeto do nosso estudo na aula de hoje, tá certo? Então, vamos entender esse extrato bancário. Olha só, o extrato bancário da pessoa no dia 15 de abril estava em R$200, ou seja, estava positivo. Lembra que o sinal de mais ele é optativo, eu coloco se eu quiser, tá? Então, se não tiver o sinal de mais, eu já entendo
que a pessoa tinha um valor positivo de R$ 200 na conta bancária. Depois, no mesmo dia 15 de abril, foi feito um saque. O que é um saque? Um saque é uma retirada de dinheiro, tá? Ela retirou dinheiro da conta bancária dela. Ela tinha R$ 200, ela retirou R$ 150. Então, essa retirada, né? Esse saque está indicando um valor negativo, porque está saindo dinheiro da conta bancária dela. E quando eu quero indicar um número negativo, eu faço uso do sinal de menos, tá? É obrigatório fazer uso do sinal de menos antes do número. Sempre antes do número, tá certo? Então, no dia 15/4 foi feito um saque de R$ 150, foi retirado R$ 150 da conta bancária. No mesmo dia 15/4 foi feito um depósito. Um depósito é quando você coloca dinheiro na conta bancária, tá? Então, ela tirou 150, aí ela mesma, ou uma outra pessoa, né, pode ter feito um depósito para ela de R$ 50. Então, R$ 50 é um valor positivo. Eu não preciso colocar o sinal de mais, tá? Quando é um valor positivo. Aí, olha só, no dia 16/4 foi feito o pagamento de uma conta. Então, ela foi fazer o pagamento de uma conta, pode ser, por exemplo, uma conta de energia elétrica ou de água. Ela fez esse pagamento e foi retirado da conta dela o valor de R$ 130. Se foi retirado, então é um valor negativo, tá certo? Valor negativo, a gente coloca o sinal de menos obrigatoriamente, tá? Então, R$ 130 negativo foi retirado da conta dela. No final de todas essas movimentações bancárias, ela ficou com um novo saldo, tá? Então, no dia 16 de abril, o saldo dela já não era mais de R$ 200. Por quê? Porque foram realizadas essas movimentações bancárias. No final desse período, então, ela ficou com um saldo de R$ 30. Só que é um saldo negativo, tá? A gente observa pelo sinal de menos que está antecedendo aqui o valor numérico. Então, um saldo negativo de R$ 30. Agora, vamos pensar, né? O que seria um saldo negativo de R$ 30? Isso significa que a pessoa está devendo R$ 30 para o banco, tá certo? Então, um saldo negativo é quando a pessoa está devendo dinheiro. Ela tem menos do que R$ 0, né? Ela está devendo dinheiro. Dá para entender, gente? Bom, vou colocar agora uma outra imagem na sua tela. Vamos analisar aí o saldo de gols de um campeonato feminino de futebol. Só esses dados que vocês analisaram aí diz respeito ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2018, tá? Então faz um certo tempinho já, os itens já estão bem diferentes, né? Bom, o que a gente pode perceber aqui? Que o time do Corinthians, que estava na liderança do campeonato, ele marcou 34 gols e sofreu 8, tá? Então, o campeonato feminino, o Corinthians tinha feito 34 gols e sofreu 8. O saldo de gols, gente, é a diferença entre o número de gols feitos e gols sofridos. Ou seja, do 34 eu vou tirar 8, vai ficar 26. Então, o Corinthians estava com um saldo positivo de gols, ele fez mais gols do que sofreu, tá? Então, a gente indica o saldo do time do Corinthians por um valor positivo. Lembrando que o sinal de mais, ele é optativo. Eu coloco, se eu quiser, esse sinal de mais aí, tá certo? Bom, continuando aqui. O time Kinderman, que é de Santa Catarina, tá? Ele fez 25 gols, sofreu 7, então tá com um saldo aqui de 18. Ó, o professor colocando o número errado aqui, né? O saldo desse time de Santa Catarina é de 18 gols. Repare que o time fez mais gols do que sofreu, então ele tá com um saldo positivo, tá bom? Então sempre que um time faz mais gols do que sofre, tem um saldo positivo. O sinal de mais é optativo, eu coloco se eu quiser. Se eu quiser deixar sem o sinal de mais, tá certo também. Beleza? Agora observem esses dois times aqui de baixo que estavam no finalzinho nas últimas posições da classificação ali. O time de São Francisco fez 11 gols e sofreu 28. Percebe que ele fez menos gols do que sofreu? A quantidade de gols sofridas é maior do que a quantidade de gols feitas. Então, o time de São Francisco está com um saldo negativo. É como se estivesse devendo gols, né? Tá? O saldo negativo, ó, obrigatoriamente eu represento com sinal de menos. E a mesma coisa o time do Sport Recife. O Sport Recife fez 9 gols e sofreu 72. Tá? Então, olha só, uma diferença muito grande entre a quantidade de gols feitos, né, e sofridos. Desculpa, gente.
Então, a gente percebe que o Sport Recife está com saldo negativo. É como se estivesse devendo gols para o campeonato. Então, número negativo, obrigatoriamente, a gente representa com o sinal de menos. Vamos analisar agora a última situação que fala sobre a altitude. E depois a gente vai direto para exercícios. Bom, para a gente entender a situação da altitude, fiz um desenho aqui bem bobinho, tá, gente? Só para a gente pegar a ideia. Olha só, aqui a gente tem uma montanha, um morro, né, com algumas árvores, e aqui o mar, tá? O nível do mar, ele é considerado altitude zero, tá? Então são 0 graus no nível do mar, beleza? Bom, se o nível do mar é altitude zero, quando a gente tem algum objeto que está acima do nível do mar, a gente diz que está numa altitude positiva. Então esse avião, por exemplo, se ele estiver a uma altura, né, uma altitude de 2.300 metros acima do nível do mar, ele está numa altitude positiva, e aí é optativo eu colocar o sinal de mais aqui ou não, tá? Posso colocar, posso deixar sem, tá? Números positivos é optativo. Agora, um peixinho nadando aqui a 40 metros abaixo do nível do mar. Esse peixinho que está nadando a 40 metros abaixo do nível do mar, ele está numa altitude negativa, tá? Numa altitude que é de menos 40 graus, certo? Então, a altitude, quando for negativa, é obrigatório o uso do sinal de menos, tá? É obrigatório esse sinal de menos antecedendo o número, ok? Na imagem que vocês analisaram, a gente pegou o ponto mais alto, né? Que é o pico do Monte Everest, é isso? Com uma altitude de 8.850 metros de altura, tá? O Monte Everest. E pegamos também o ponto mais baixo que há conhecimento, que são as Fossas Marianas, com uma altitude de 11.034 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, 11.034 metros negativos, tá? Menos 11.034 metros. Tá certo? Então tá aí. São algumas situações, gente, que eu quis ilustrar para vocês, para a gente perceber que, dependendo do contexto, né, a gente pode sim fazer uso de números negativos. Os números negativos, então, são usados para indicarem situações que representam coisas menores que o zero, coisas abaixo do zero, como temperatura, saldo bancário, saldo de gols, altitudes e outras situações aí que a gente vai trabalhar agora fazendo a resolução de exercícios. Bom, antes da gente iniciar os exercícios, gostaria de fazer um pedido para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixe um comentário bem legal, deixe o seu joinha aí e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá? A gente está no comecinho da nossa playlist do 7º ano, estamos na aula número 5, tá? E vamos trabalhar todos os conteúdos aí do 7º ano ao longo de 2023. Bom, então vamos lá então, primeiro exercício, vamos combinar assim, eu coloco o exercício na sua tela, pauso o vídeo, tenta resolver, depois dá play para verificar se está certo. Primeira questão aí na sua tela. Bom, a primeira questão é bem simples, tá? Olha, represente o trecho destacado em cada frase por um número positivo ou por um número negativo. Tá? E o trecho era o seguinte, ó. A temperatura em Moscou está 12 graus Celsius abaixo de zero. Bom, se está abaixo de zero, a gente sabe que é um número negativo, tá? Então, era só representar aqui o número 12, né? 12 graus Celsius. E para a gente indicar que ele é negativo, a gente coloca um sinal de menos antes do número, tá? Então, 12 graus Celsius negativo é o mesmo que 12 graus Celsius abaixo de zero. Aí a letra B, ó. Em uma partida de handball, uma equipe marcou 32 gols e sofreu 46. Então, ela sofreu mais gols do que marcou, né? Assim, o seu saldo nessa partida foi de 14 gols negativos. Para eu representar 14 gols negativos, basta eu escrever aqui 14 gols e antes do 14 colocar o sinal de menos, tá? 14 gols negativos. A letra C. Maria levou um susto ao consultar seu extrato bancário e verificou que seu saldo era devedor de R$ 420. Bom, se a Maria estava devendo R$ 420 para o banco, né? Então ela estava com um saldo negativo, um saldo abaixo de zero. E para representar isso eu boto aqui, ó, o sinalzinho de menos, né? Coloco o sinal de menos antes do dinheiro, antes do valor. Tá? Então, R$ 420 negativo, isso é um saldo devedor.
Letra D, o avião está 8.000 metros acima do nível do mar. Bom, se é acima do nível do mar, então é um valor positivo. Tá? Valor positivo eu posso representar assim, né? 8.000 metros acima do nível do mar. Ou, se eu quiser colocar o sinal de mais, para deixar bem claro, né, que é positivo, que é acima do nível do mar, eu também posso. Não há necessidade de colocar o sinal de mais, ele é optativo. Mas a gente pode estar colocando ele, tá bom? Agora, o sinal de menos é obrigatório. Nunca esqueçam disso. Bom, o submarino atingiu 350 metros abaixo do nível do mar. O submarino, se ele está abaixo do nível do mar, então ele está numa altitude negativa, tá? Os 350 metros do submarino representa um valor negativo. Então, é menos 350 metros. Ok? Só, então, foram algumas situações que a gente analisou e onde a gente pode fazer uso dos números negativos. Ok? Questão número 2 aí na sua tela. Questão 2 vai analisar aqui mais uma situação que a gente faz uso de números negativos. Olha só, leia o texto a seguir e represente com números positivos ou negativos as temperaturas mencionadas. Na compra de produtos que precisam de refrigeração ou congelamento, verifique a temperatura dos balcões, que deve ser de 1 até 10 graus Celsius acima de zero, para produtos refrigerados, e no máximo de 18 graus Celsius abaixo de zero para produtos congelados. Então, apareceram aí 3 temperaturas, né? De 1 até 10 graus Celsius acima de zero. Então, esse 1 e esse 10 graus Celsius, eles estão indicando temperaturas positivas, que são acima de zero. Aí eu posso deixar assim, né? 1 grau Celsius até 10 graus Celsius, ou posso colocar o sinal de mais aqui, tá? Já que o sinal de mais, o número positivo, é optativo a gente colocar com o sinal de mais ou não, tá certo? E também apareceu a temperatura aí 18 graus Celsius abaixo de zero. Bom, 18 graus Celsius abaixo de zero vai representar um número negativo, porque é menos que zero, está abaixo do zero, ok? E a gente representa sempre um número negativo com o sinal de menos, então menos 18 graus Celsius. Foi isso. Essa foi a nossa questão número 2. E vamos para a última questão. Bom, aqui a gente tem a seguinte situação. Ó. Em um edifício, o andar térreo é representado pelo zero. Então, o zero é o andar térreo, é o nível da rua, certo? É o andar térreo. Aí nós temos os andares abaixo do térreo com números negativos e os andares acima do térreo com números positivos, tá? Os andares que ficam abaixo do térreo são subsolos, tá? Estão abaixo de zero, tá? Abaixo do térreo. E os outros andares são andares para cima do térreo, né? Bom, o que ele pediu? Registre a marcação do segundo subsolo e para o quarto subsolo, o quarto andar, desculpa. Então, ele quer que a gente indique, né, o segundo subsolo, esse andar do edifício, como um número negativo e o quarto andar do edifício como um número positivo, né? Então, o segundo subsolo eu posso indicar por menos 2, tá certo? Por que menos 2, professor? Porque se é segundo subsolo, ele está no segundo andar abaixo do zero. Então, abaixo do zero é um número negativo e a gente indica com o sinal de menos. Agora, o quarto andar, eu posso indicar ele com o número 4, tá? Então, eu posso colocar aqui o número 4 para indicar o quarto andar. Pode ser assim o 4 apenas ou o 4 com o sinal de mais, tá? Que também está certo. Lembra que o sinal de mais ele é optativo e que o sinal de menos é obrigatório. Gente, essa foi então a nossa aula de número 5, a nossa primeira aula falando sobre números negativos. Aqui eu tentei fazer assim, vamos dizer assim, trabalhar algumas situações, começar a introduzir a ideia de número negativo para vocês. Na próxima aula, a gente vai formalizar esse conjunto numérico. Aí sim a gente vai trabalhar assim de uma forma mais centradinha, formal, né, dentro da matemática, falando sobre conjuntos numéricos e números negativos. Então essa aula foi mais uma abertura, assim, para começar a contextualizar, a colocar, a inserir vocês nesse universo de números negativos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui.
Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.